cozinha vive apertada, bagunçada e pouco funcional e você não sabe o que fazer, o vídeo de hoje vai te ajudar a como resolver isso de vez. Hoje quero mostrar para vocês opções de layout para cozinha pequena e como otimizar cada cantinho. Então vem comigo! Você também sente que sua cozinha vive bagunçada? Mesmo que você organize e troque as coisas de lugar, você sente que não funciona direito? Ela pode estar até bonita, pode estar até legal, você gosta do design da sua cozinha, mas se você sente que não tem ali praticidade no dia a dia, bom, eu preciso confessar para você e te dizer que talvez o problema está no layout da sua cozinha, na distribuição e na ordem que as coisas estão posicionadas dentro do seu espaço. Bom, se você ainda não me conhece, se você é novo por aqui, meu nome é Lorena Costa, sou arquiteta da Load Arquitetura e hoje eu quero comentar com vocês sobre a organização da cozinha, principalmente se você sente que sua cozinha é uma cozinha pequena, você precisa dessa ajuda, não sabe mais o que fazer. Então esse vídeo é especial para você. Gente, meu brinco caiu. É especial para você, então fica comigo, já aproveita, se inscreva no nosso canal, deixa um like nesse vídeo e compartilha para aquela amiga que precisa muito desse vídeo, ou para aquele amigo também que está aí na fase de construção ou está na fase de reforma e precisa dessa ajuda com relação à cozinha, como organizar melhor. Então vem comigo que eu vou explicar tudinho para você o que você precisa saber sobre layouts para cozinha pequena. Vou começar por uns conceitos básicos que com certeza você já está cansado de ver por aí. Em alguns vídeos, se você já procurou sobre o vídeo sobre cozinha, com certeza você viu esse tema, mas é muito importante que você entenda alguns conceitos antes de distribuir os elementos dentro da sua cozinha. Vou começar também, depois que eu te explicar esses conceitos básicos, vou falar sobre os layouts que eu considero melhor para cozinha pequena. Mas talvez você também pode estar achando que sua cozinha é pequena e não caiba nada, e talvez não é bem assim. Então eu vou deixar também mais para o final do vídeo duas opções de layout que cabem melhor para cozinhas que são maiores e que talvez você queira entender por que esse tipo de layout também não funciona para sua cozinha. Então é importante que nós saibamos tudo isso e saibamos também os conceitos. Então vamos começar por aquele conceito fundamental que é do triângulo funcional. Não é besteira, gente, o triângulo funcional é muito importante. Se você não sabe o que é, o triângulo funcional é a relação entre pia, geladeira e fogão. Esse triângulo, essa triangulação, que chamamos de triângulo funcional, ela facilita o seu dia a dia ali na cozinha. Se você tem a geladeira perto da pia, imagine comigo, você tira as coisas da geladeira para lá, você tira as coisas da geladeira, coloca na pia, lava ali na pia e aqui do lado você cozinha. Isso é um estilo de triângulo funcional. Ou você tem a bancada de um lado, uma outra bancada de outro, com a pia ou com o fogão, por exemplo, e a geladeira de um outro lado. Isso facilita o dia a dia. E dentro dessa relação é importante destacar que a distância entre esses elementos não seja maior que 2 metros. Porque se essa distância começa a ser muito maior, você começa a sentir que a sua cozinha não funciona exatamente como deveria, que está ruim a distribuição ali dentro desse espaço que você tem. Então, nós precisamos pensar nessa questão do triângulo funcional com relação a essa distribuição. Outro ponto importante de destacar aqui é que essa relação entre fogão, geladeira e pia, geralmente a geladeira sempre mais próxima da pia e nunca a geladeira próxima do fogão. Nunca assim também é demais falar nunca, né? Mas de preferência que a geladeira não esteja próxima ao fogão. Às vezes isso acontece por uma questão de infraestrutura, por exemplo, que você não queira mudar e o único espaço para a geladeira é ali, aí não tem muito o que fazer. Mas no dia a dia aqui no escritório, quando eu estou projetando uma cozinha, a primeira coisa que eu penso é geladeira mais próxima da pia, nunca geladeira próxima do fogão. Por quê? Tem uma troca ali de calor entre o fogão e a geladeira que não é interessante e pode acabar diminuindo a eficiência da sua geladeira. Então isso é importante que você saiba. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal.
Outro ponto fundamental nessa relação é que nós precisamos pensar que a cozinha é dividida em setores. Então, nós temos áreas secas, áreas molhadas, aquelas áreas onde nós vamos cozinhar, preparar os alimentos e as áreas onde nós vamos lavar as coisas. Então, é importante que você pense também nessa relação aí dentro do seu espaço. Vamos começar com o primeiro layout que eu considero o ideal para as cozinhas pequenas e que tem sido muito feito ultimamente esse tipo de layout, principalmente em apartamentos, onde nós não temos tanto espaço. Esse primeiro tipo de layout são layouts de cozinhas lineares. Em apartamentos, geralmente acontece dessa cozinha também estar integrada com a área de serviço. Então, esse layout é bem interessante porque você consegue manter tudo ali numa linha só dentro da cozinha. Você ocupa a parede com toda a infraestrutura que você precisa, todos os pontos em uma parede só. Então, geralmente, esse layout acontece da forma que a geladeira está em uma posição, a pia vem em outra e o fogão. E às vezes essa bancada que nós utilizamos para a pia e para o fogão, talvez se você for usar o cooktop, ele vai ter uma bancada, essa bancada às vezes se estende também para a área de serviço, dependendo de como você quer ali o design da sua cozinha. Então, esse layout linear, onde nós temos toda a infraestrutura em uma parede só, é muito interessante para cozinhas que são bem pequenas. Outra cozinha também bem interessante é a cozinha paralela. Geralmente esse layout ocorre quando você não tem uma integração entre a sala de jantar e estar e a cozinha. Você tem uma parede fazendo essa divisão. Esse layout é bem interessante também para apartamentos e para casas que são pequenas e que têm essa configuração. Esse layout da cozinha paralela, ela pode ocorrer de duas formas. Ou toda a infraestrutura está em uma única parede, igual igual a cozinha linear que eu falei com vocês, ou então pode ocorrer que alguma das infraestruturas, ou ali para a pia ou o fogão, está na outra parede. Isso vai variar conforme o espaço que você tem. Em nossa experiência, um projeto, por exemplo, nós fizemos dessa cozinha paralela, nós tínhamos a parte da infraestrutura ali em uma parede, a parte dos pontos de água e esgoto para a pia, nós tínhamos ali em uma parede, mas não ficaria interessante eu colocar um cooktop, por exemplo, do lado daquela pia, porque eu tinha um espaço reduzido e eu tinha infraestrutura também da área de serviço ali nessa mesma parede, o que não ia caber tudo naquele espaço. Então, a solução foi criar justamente essa cozinha paralela, onde nós tínhamos a ordem ali geladeira, pia, uma divisória para a área de serviço e do outro lado nós colocamos um fogão com uma bancadinha e a máquina de lavar. Então, dependendo da configuração da sua cozinha, você consiga talvez trazer esse aspecto da cozinha linear, colocar toda a estrutura ali numa parede só e do outro lado, por exemplo, ocupar com armários, o que facilita muito. Geralmente nas cozinhas pequenas nós não temos um espaço para dispensa, não é mesmo? Principalmente se você mora em um apartamento. Então, esse outro espaço da lateral que você vai ocupar ali com armários, pode ser fundamental para você ter mais espaço de armazenamento. E essa distância entre essa bancada de um lado para o outro, depende do tamanho que é a sua cozinha, o ideal, eu gosto de manter 1,20, mas nem sempre nós conseguimos manter 1,20. Então, pelo menos 90 centímetros ali de distância é o ideal. Esses dois estilos de cozinha que eu falei com vocês, o linear e o paralelo, são os ideais que eu considero para uma cozinha que é reduzida. Então, se você tem uma cozinha muito pequena, talvez esses dois tipos de layout vão funcionar melhor para você. Agora, se você tem um pouquinho mais de espaço, talvez esse layout que eu vou falar com vocês agora funcione, mas tem que ser bem estudado para também não reduzir demais o espaço. A opção é um layout em L. Então aqui nós já conseguimos ter mais um espaço de bancada, que você pode aproveitar, dependendo como é a configuração, para a pia ou para o fogão. Não necessariamente, ou pia pode ficar do lado do fogão e você use essa outra bancada como uma bancada de corte.
Esse layout em L, ele é bem interessante quando nós temos essa integração entre a sala de estar e jantar, mas geralmente também ele vem acompanhado de uma ilha ou de uma península também, que eu vou falar com vocês mais para frente. Se você sente essa dificuldade, você acredita que nada que você faça na sua cozinha consiga resolver esse problema da funcionalidade, tenho certeza que um projeto pode te ajudar muito a resolver esse problema e deixar a sua cozinha mais funcional, mais prática e também mais bonita. Aqui na descrição eu estou deixando um link, é só você clicar e solicitar um orçamento. Outro tipo de layout que eu preciso conversar com vocês, que também você precisa também de um espaço um pouco maior, é uma cozinha em U. Mas talvez, se a sua cozinha aí do seu apartamento, por exemplo, ela tem essa integração entre sala e cozinha, você consiga fazer esse layout, mesmo que ele seja um pouco mais reduzido. Esse layout em U geralmente é utilizado quando você tem uma integração ali entre a cozinha e a sala de estar e jantar. Alguns apartamentos é possível fazer esse layout em U. Ele você precisa de muito mais espaço do que uma cozinha linear ou do que uma cozinha paralela, porque o layout em U você geralmente ocupa 3 espaços da sua cozinha, 3 paredes, se for o caso, se não tiver essa integração também, é possível fazer uma cozinha layout U, mas é muito mais comum que a gente utilize esse layout quando nós temos uma península. Geralmente, esse layout em U, nós temos a geladeira, a pia em uma bancada e o fogão na outra. Eles podem estar também na mesma bancada, na mesma linha ali da mesma bancada, mas nem sempre é possível. Ou então esse fogão ou essa pia está mais próxima de onde tiver uma janela. Geralmente a pia está mais próxima ali da janela. Então nós temos essa configuração e quando temos essa península, nós podemos acrescentar banquetas, fica bem interessante. E se tem mais espaço, nós podemos fazer uma península bem maior, onde pode ter um cooktop também. Mas te digo que esse é um tipo de layout que você precisa de muito mais de espaço. Entre essas bancadas, nós vamos precisar ali uma distância de pelo menos 1,20, 1 metro, aceito, 90 centímetros, muito apertado, eu já acho, sabe? Então, se você pensar aqui comigo sobre tamanhos, nós vamos ter uma bancada com profundidade mínima de 60 centímetros, um espaço ali de 1,20, então nós já temos 1,80, mais o espaço da outra bancada, que pode ser mínima de 60 centímetros, se ali a gente tiver uma parede, certo? Mas se você for fazer uma península, por exemplo, nós vamos precisar ali de no mínimo 80 centímetros dessa bancada para ficar confortável, se você quiser, né? Pode ser menor? Pode ser menor, mas depende muito da configuração aí da sua cozinha e do que você quer também para esse espaço. Então, é um layout que vai precisar de mais espaço, principalmente. Falei com vocês no início do vídeo que eu ia mostrar também esses layouts que são maiores, porque talvez você está achando que sua cozinha é muito pequena, mas talvez realmente não é tão pequena assim, que não caiba outro tipo de layout, mas talvez possa ser muito pequena também, e o ideal para você é que faça um layout de cozinha linear ou de cozinha paralela ou até em L se couber. Outro tipo de cozinha que é muito lindo, gosto muito, mas precisa de um bom espaço, um espaço bem generoso, é a cozinha que tem ilha. A cozinha que tem ilha, ela pode funcionar de várias formas, igual a cozinha U. Nós podemos ter em uma parte, uma bancada, a geladeira com a pia, ou essa pia ela pode estar na ilha, ou o fogão pode estar na ilha, ou vice-versa. Pode estar um elemento na bancada, outro, enfim, vocês entenderam, fazendo esse triângulo funcional. O que é importante você saber sobre o layout com ilha é que você vai precisar de um espaço mais generoso. Você vai precisar desse espaço de no mínimo 1 metro, mas vou colocar aqui no mínimo 1,20, que precisa de um espaço considerável ali de distância entre a bancada principal e a ilha. E você também vai precisar de espaços nas laterais, porque a ilha não funciona igual uma península que está conectada com uma parede. A ilha, ela fica ali solta no espaço. Então, você precisa de no mínimo uns 80, 90 centímetros de espaço nas laterais da ilha para você ter um espaço ideal de passagem. E se você tiver mobiliários do lado, por exemplo,
geladeira, torre de eletros, você precisa de um espaço até um pouco mais generoso do lado dessa ilha para você conseguir acessar também com mais facilidade esses eletrodomésticos que vão estar ali do lado. Então, dentre todos esses layouts que eu apresentei para vocês, dentre todas essas configurações, eu acredito que o que é ideal para a cozinha pequena, dependendo da configuração da sua cozinha, seja as 3 primeiras opções de layout. Layout de cozinha linear, paralela ou em L. São 3 opções ideais. Se você tiver um pouco mais de espaço, você já pode explorar a opção do layout em U ou um layout com península, e se você tiver muito mais espaço, um layout em ilha fica super interessante. Qual é a sua principal dúvida sobre cozinha? Comenta aqui embaixo que eu vou amar saber e trazer essa solução para você em um próximo vídeo. Gosto muito de falar sobre cozinha. Tanto que aqui no canal tem vários vídeos sobre cozinha que você já pode assistir, sobre iluminação, sobre distribuição, sobre várias coisas. Eu vou deixar aqui no card um vídeo para você poder assistir. Se você precisa de ajuda para planejar a sua cozinha, não esqueça que aqui no link da descrição é só você clicar e solicitar o seu orçamento. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e até o próximo vídeo.